Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui o nosso segundo encontro do treinamento em modelagem financeira. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ricardo Giacomo Maluf. Eu sou empresário em modelagem financeira há mais de 13 anos e executivo internacional em finanças corporativas há mais de 20 anos, com passagens pelos Estados Unidos, Londres e São Paulo. Deixa eu ver quem está chegando por aqui. Aproveita, me conta de onde você está falando, qual a sua atuação e por que a modelagem financeira é tão importante para você. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal forte aí de todas as regiões do país. Muito legal. Ó, lembrando, deixa o celular desligado, carregando num canto, vai para um lugar reservado e tira toda e qualquer distração. Já avisa a família do seu total foco aqui no treinamento, reforçando o nosso compromisso. Olha só. Segunda-feira, a gente se encontrou às 20 horas. Hoje, quarta, mesma coisa. Estamos aqui, 20 horas, 8 horas da noite. E adivinha, amanhã, o mesmo horário. São os 3 dias do nosso treinamento em modelagem financeira. Então, lembrete, amanhã novamente às 20, tá? Ó, nesse nosso evento de 3 dias eu te mostro como fazer projeções financeiras integradas com o método internacional da modelagem financeira, demonstração de resultado, fluxo de caixa e balanço patrimonial, tudo conectado. Por quê? Porque na vida, sem conexão, não existe contexto. Contexto é tudo na vida. Tá legal? Ó, nesse evento, você vai acelerar a sua jornada em finanças e a partir desse conhecimento que integra tudo na projeção financeira, você vai conseguir ter a visão 360 graus das finanças de empresa. O contexto que te permite tomar decisões conscientes, com clareza. E o método que eu vou mostrar nesse evento, ele é o resultado de mais de 20 anos de carreira internacional em finanças corporativas. Não existe esse conteúdo em nenhum outro lugar. Olha, e hoje a gente vai dar um passo muito importante, porque eu vou mostrar os 3 pilares do método internacional da modelagem financeira. A linguagem das finanças empresariais, que encaixa tudo, os conceitos de forma didática, as demonstrações financeiras, a clareza do que está acontecendo em toda empresa, como se fosse um Lego, ou seja, é um método que conecta e simplifica o que antes parecia ser complexo. E sim, você consegue aplicar no seu dia a dia com tranquilidade, independente da sua formação, independente da sua atuação de hoje ou do seu cargo. Lembrando que a modelagem serve sim para pequenas e médias empresas, não só para as grandes empresas. Serve até para empresas que estão sendo criadas, que não tem nenhum faturamento, o modelo de negócio está sendo criado. Se não for criado através da modelagem financeira, como é que vai ser criada essa empresa? Como é que vai ser demonstrada para investidores? Assim como também é usado em multinacionais, né? Então, é usado em startup, desde startup até grandes multinacionais, empresas internacionais estão presentes em muitos países. A modelagem não tem nada a ver com tamanho de empresa, com setor, com atuação, tem a ver com números de empresa e é uma linguagem e uma metodologia
universal. Mas para você conseguir colocar em prática esse método, você precisa antes entender os pilares que eu vou mostrar aqui hoje. E também vai ter um case prático de modelagem que eu vou trazer na tela. Excel na tela, logo mais. Eu vou mostrar o passo a passo da modelagem de forma simples e prática. Então não sai de jeito nenhum. Fica aqui até o final. Tá legal? Então vamos lá. Ó. No nosso primeiro encontro, eu falei dos 5 principais erros cometidos em finanças corporativas, armadilhas que eu notei que tem muita gente caindo, alertas fundamentais que você precisa estar atento, que afetam não só o seu dia a dia profissional na empresa, mas também impacta a sua qualidade de vida. Comenta aqui no chat, qual erro dos 5 erros que a gente falou na segunda-feira é o principal na sua visão? Com qual você mais se identificou? Escreve aqui, tá legal? Lembrando, a consciência é o primeiro passo para qualquer mudança relevante na vida. Em vez de ficar incomodado com esse erro ou bravo porque você descobriu que tem uma coisa que não está legal, aproveita, é uma oportunidade. Porque sim, é possível mudar essa realidade e eu vou mostrar como fazer isso hoje aqui, tá? Então, no nosso primeiro encontro, a gente já teve um conteúdo muito profundo e rico, fundamental para qualquer pessoa que lide ou precise lidar com finanças. E se você ainda não viu esse primeiro encontro, fica aqui comigo até o final e depois você acessa o vídeo. Então assiste esse nosso encontro, só quando você terminar, você volta lá e assiste o primeiro encontro. Não sai daqui agora, senão você vai perder a lógica, tá? Só alertando, não ficou nada combinado de que esse encontro aqui vai ficar disponível, tá? Então não vacila, não sai para não perder, tá? E olha, é um absurdo o movimento que a gente está criando nesse treinamento. São mais de 16 mil pessoas inscritas nesse nosso evento. E mais de 9 mil pessoas já assistiram o conteúdo do nosso primeiro encontro desde segunda-feira à noite. E foram milhares de mensagens no nosso chat ao vivo durante o nosso primeiro encontro. E é emocionante ver tanta gente engajada nesse tema que é muito relevante para mim. Ele é importante há muitos anos, né? Você lembra do meu objetivo? Ajudar o Ricardo de lá de trás. Aquela pessoa que está sozinha, que está isolada, passando muito tempo fechando relatório, fazendo atividades de baixo valor agregado, sem ter insights e sem ter impacto no ambiente em que está inserido, perdendo tempo precioso longe da família, fazendo apresentação final de semana, sem tempo de cuidar direito da própria saúde, encontrar os amigos ou dar seguimento naqueles projetos pessoais, né? Então, fica ali aprisionado no operacional sem conseguir fazer análises estratégicas. Esse é o Ricardo de lá de trás. E o meu papel é ajudar quem está passando por isso. Então, é muito bom saber, é emocionante, é de arrepiar saber que a gente está junto nesse caminho e que o caminho está certo e a gente está trazendo muita gente com a gente nesse movimento, tá bom? E se você tem dúvida se a modelagem financeira é mesmo para você, dá só uma olhada nessa mensagem da Lisandra. Fiz a faculdade, desde que eu fiz administração, eu achava o curso muito vago, muito amplo, né? Ele pega muitas coisas, muitas áreas, mas para a gente, eu sempre tive a certeza que se eu quisesse ir para uma área da administração, que eu teria que ter uma pós-graduação específica, um curso específico na área. E acabou que esse ano eu comecei o ano fazendo um serviço que eu achava que ia ser um serviço temporário na minha vida, estava só aguardando que viesse um profissional já pronto para assumir essa posição, e eu estava enchendo o espaço dele só aguardando que esse profissional pronto, já com curso que fosse, que viesse para resolver os problemas, até eu descobri que o que eu precisava não era um curso específico, era um método específico para eu aplicar no meu conhecimento, no meu dia a dia e nos números que a gente já tinha. Eu acreditava que seria outra pessoa que ia assumir esse lugar, mas por causa da metodologia da modelagem financeira, eu tive certeza de que era para mim mesmo e a vaga ficou comigo, o emprego é meu. E hoje eu tenho plena confiança de que o que eu estou fazendo é de forma correta, é
de extrema confiabilidade, tenho certeza dos números que eu tenho passado, mas tudo através de métodos que eu precisei aprender. Eu acreditei que eu precisaria de uns 6, 8 meses para eu conseguir iniciar a dar uma resposta. E não foi isso, eu fiquei muito surpresa. A resposta que eu já comecei a dar para a empresa foi uma semana só depois da modelagem. Entendi o que eu tinha que mostrar de informações que eram relevantes para a empresa, para o crescimento da empresa, para a gente achar onde que tinha nossos gargalos, para ver por que o fluxo de caixa não funcionava, por que se a empresa dá lucro, o dinheiro não estava na conta, que a gente foi entendendo tudo. É uma coisa que eu acredito, é uma coisa que é verdade mesmo, mudou a minha vida completamente. Forte, né? A Lisandra, ela achava que ela estava ocupando um espaço, como se ela não pertencesse, né? Esperando alguém que teria um curso, né? Alguma coisa muito especial. Mas ela viu que não tinha nada a ver com o mundo acadêmico. Entendeu que o que ela precisava de fato era de um método. E ela achava que eram meses para conseguir dar respostas a partir de um método, e ela viu que, na verdade, com uma semana ela já consegue engajar e trazer as respostas dela, né? Muito legal. Então, vamos então agora aos pilares fundamentais do método internacional da modelagem financeira. Ó, vou falar o primeiro método aqui. E o primeiro o primeiro pilar do método internacional é partir sempre do zero. É fundamental você ter a coragem de sempre começar a sua modelagem financeira do zero. Eu tô aqui para te provar que sim, é possível. Mas primeiro, por que é tão importante? Porque para você conseguir construir uma narrativa que você mesmo entenda e que você possa contar para outra pessoa de forma coerente, você precisa fazer a sua modelagem do zero. Por quê? Na hora que você faz o seu modelo financeiro, seguindo o método correto, construindo linha a linha, você começa a ter uma série de insights, você começa a fazer uma série de perguntas que você não faria de outra forma. Isso permite você fazer uma série de reflexões a cada etapa de construção do modelo. Isso te dá o entendimento do todo. E ao fazer do zero, você é forçado a sair do automático. Você não está pegando nada pronto, você não está tendo a resposta de alguém, né? Você precisa necessariamente pensar toda a lógica com cuidado. Você é forçado a sair do automático. Isso acaba com aquele sentimento de que você está travado, não está entendendo o que está acontecendo. Sabe aquele sentimento de que você está andando em círculos e você não tem aquelas respostas, ou aquela resposta que você tanto precisa de forma clara? Esse é um passo fundamental para você sair do loop infinito. Lembra do loop infinito que a gente falou no nosso primeiro encontro? Então, somente dessa forma, partindo do zero, você se torna peça fundamental em qualquer ambiente. Vamos lá, pensa comigo. Ninguém vai ouvir, quanto mais confiar numa pessoa que não pensa de forma estratégica. Ou seja, quem não sabe começar do zero em finanças não tem espaço. Não tem espaço em finanças corporativas, não tem espaço em um ambiente mais sofisticado e não tem como dar um passo numa jornada de evolução. Acaba ficando preso. Legal? Deixa eu ir para o flipchart para mostrar a imagem que representa o pilar de partir sempre do zero para mim, tá? Então é o seguinte, ó, a gente já viu que quando a gente parte de uma planilha pronta, né, um modelo financeiro de outra pessoa, é isso aqui que acontece. É um grande ponto de interrogação. A gente não sabe exatamente o que é isso. Esse modelo ele foi feito para responder uma outra pergunta que não é a minha pergunta, não é a pergunta da empresa que eu estou olhando, não está considerando no contexto que eu preciso ver, não só de setor, de tamanho, de momento da empresa, de histórico, de sócios, do que precisa ser respondido. Beleza? Agora, quando eu faço o meu modelo financeiro do zero, eu consigo construir linha a linha, etapa por etapa. Eu vou lá e valido essa etapa, troco ideia a respeito dos insights que eu tive, trago uma série de reflexões que eu não teria trazido de outra forma. Aí vou lá e evoluo para a próxima etapa, vou lá e valido essa próxima etapa, contribuo
com sócios, diretores, equipe, e aí consigo melhorar o meu processo nesse diálogo que vai acontecendo e aí evoluo para a próxima fase, eu consigo, então, ter uma série de insights, sacadas e consigo gerar reflexão. Então, eu troco esse ponto de interrogação por essa grande exclamação que eu consigo, sim, responder as coisas. Não é do dia para a noite, não é, do nada, que mágica não é mágica. É construção, é entendimento, é fazendo passo a passo, eu mesmo, entendendo o que eu estou fazendo. Então, com isso eu consigo passar essa ideia adiante. Vamos falar disso aqui nos próximos pilares. Vamos lá. Beleza. Faz sentido o pilar de partir sempre do zero? Escreve no chat, por favor, para eu saber. Tá legal? Ó, e o segundo pilar é projeções financeiras integradas. No nosso último encontro, eu comentei sobre o erro de fazer demonstrações financeiras isoladas, fazer uma projeção que só tenha uma demonstração, ou só DRE, ou só fluxo de caixa. Pouquíssimas pessoas consideram o balanço. Vou falar sobre esse erro aqui. Na verdade, vou falar da importância, do porquê que o balanço é tão importante, tá? E eu acho que ficou bastante claro o tamanho do risco que isso representa, de olhar só para uma demonstração financeira na projeção, né? Lembra, como é possível eu entender um filme todo vendo só uma cena? Não tem como. Na vida tudo é contexto. E a mesma coisa em negócios, muito mais em finanças. Você precisa ter a visão 360 graus, você precisa ver o todo, né? Por exemplo, a área de planejamento financeiro muitas vezes fica focada fazendo orçamentação de demonstração de resultado. Não tem ideia do que está acontecendo no caixa. Como é que vai entender o que está acontecendo na empresa sem olhar o que aconteceu no caixa no passado, como a demonstração de resultado impacta a geração de caixa ou não? É um problema de rentabilidade? É um problema de descasamento? Não se sabe, né? Agora, outro exemplo. A área de tesouraria fica ali totalmente focada em previsão de fluxo de caixa, olhar o fluxo de caixa semanal, mensal, trimestral, mas beleza, mas e a rentabilidade? Como é que vai entender sem olhar para a demonstração de resultado? Muitas vezes, a origem do problema não está no fluxo de caixa. O fluxo de caixa acaba sendo o resultado, mas se eu não entendo o todo, como é que eu sei? Como é que eu vou resolver um problema? Só lidando com a consequência, sem entender de onde ela veio. E muitos profissionais e gestores fazem projeção sem sequer considerar balanço. Isso é loucura. Como é que eu vou ter a visão do todo? Como é que eu vou ver os saldos, né, de endividamento, de caixa e assim por diante? Você vai me falar que, pô, não, Ricardo, não é relevante. Eu vejo um endividamento no futuro. Pô, claro que é. Eu posso no futuro ter uma empresa rentável, uma empresa que gera caixa, mas tem uma dívida impagável. E aí? Como é que fica sem olhar o balanço? Complicado, né? Sem falar de contas a receber, fornecedores e vários outros passivos que podem comprometer o negócio no futuro, ou vários outros ativos que são ali armas para lidar com momentos de crise e assim por diante, né? E várias outras situações, eu só trouxe aqui alguns exemplos, mas existem outras situações de desconexão no mercado acontecendo o tempo inteiro. Eu vejo isso acontecendo em análise de crédito, olhando especificamente só para uma coisa, controladoria, pessoal de fusões e aquisições, M&A, negócios de franquia, Project Finance, o pessoal de projetos de infraestrutura, gestão de private equity, venture capital, né, os gestores desses fundos, consultoria, que precisa das respostas, diretoria de multinacional, gestão de empresa de pequeno e médio porte, BPO e assim por diante, né? Eu vejo o tempo inteiro esse tipo de coisa acontecendo. Lembrando, a modelagem não está restrita a tamanho de empresa, não está restrita à natureza do negócio, a setor, a sua atuação. Então, infelizmente, esse tipo de atuação é democrático, né? Está acontecendo de monte, né? Só que você nunca vai conseguir entender o todo sem ter a visão integrada, demonstração de resultado, balanço, fluxo de caixa. A gente vai olhar isso aqui no case. Muita atenção, fica aqui comigo, tá bom? Deixa antes aqui de passar para o terceiro pilar, eu quero trazer a visão, o que representa esse pilar aqui para mim numa imagem. Vamos lá.
Então, aqui, ó, projeções financeiras integradas, tá? Demonstração de resultado do exercício, fluxo de caixa, balanço patrimonial, dá para ver? A gente falou na segunda-feira o risco de olhar para isso aqui isoladamente versus esse. Não é versus, é mais. Opa, deixa eu... Vou usar um verde. É mais. Esse mais esse mais esse. Lembra que a gente tinha os profissionais que estavam aqui, ó? Esse cara estava isolado. Só que na hora que a gente junta e faz o E, a gente soma forças. A gente não somente soma forças, como cada uma dessas pessoas tem uma visão absolutamente integrada. E quando eu falo 360 graus, o que é o mais importante disso aqui? Ó? Uma palavra que resume isso. Contexto. Sem contexto, como é que eu vou comentar alguma coisa sem falar um absurdo, sem emitir uma opinião errada, sem passar um número errado adiante com consequências catastróficas? Essa imagem representa muito para mim o pilar das projeções integradas. Tá legal? Beleza? Então faz sentido esse pilar, porque que ele é tão importante, porque que ele é fundamental. Escreve no chat, tá? Ó, e tem case na tela agora, logo depois do último pilar. Então fica aqui comigo para entender. Eu vou falar do terceiro e último pilar, mas eu quero dizer uma coisa importante aqui para você que está aqui presente, está assistindo esse nosso encontro. Você vai precisar de uma senha para abrir os PDFs que vão ser enviados hoje pela minha equipe, tá? Lembrando, a gente tem 2 PDFs relevantes do nosso encontro de hoje. Um deles é resumo de todo o conteúdo que a gente está vendo, e o segundo PDF são exercícios de reflexão para você conseguir identificar esses pilares e poder trazer eles para a sua realidade, tá? E a senha para acessar o material que você vai receber é RGM 2019, tá? RGM, tudo maiúsculo, sem espaço, 2019, tá? Por quê 2019? 2019 é a data em que eu fundei a minha empresa RGM Education, uma das minhas empresas. A RGM Education é uma edtech de finanças corporativas, ela é a edtech brasileira de finanças corporativas, criada a partir de investimentos de family offices, esses investimentos captados pela Dorset Capital, a empresa é fundada em 2010, né? Ou seja, a RGM Education ela é uma investida da Dorset Capital, né? Ou seja, casa de ferreiro, espeto de aço inoxidável. Eu estou usando a modelagem financeira para todos os aspectos dos meus negócios, da minha vida, ó, há tempos. Outra coisa, não precisa pedir o link desse material, você vai receber ele ao final do encontro de hoje. Fica muito atento ao WhatsApp, tá? Você vai receber isso via WhatsApp. Se você ainda não participa do grupo de WhatsApp, se você não está lá, eu vou pedir para a equipe colocar no chat o link para você clicar e já entrar agora no grupo de WhatsApp, tá? E também na descrição do vídeo. Então, no chat e na descrição. Legal? Então, vamos lá. E o terceiro e último pilar do método internacional da modelagem financeira é storytelling, ou seja, contação de história. Por quê? A modelagem financeira precisa necessariamente contar uma história. As demonstrações financeiras contam a história do resultado da empresa. Mas lembrando, as 3 demonstrações precisam compor uma narrativa única. A visão 360 graus do negócio, o contexto. Porque quando você faz uma modelagem financeira linha a linha, como se você estivesse narrando cada etapa do modelo de negócio da empresa, como na imagem anterior que eu coloquei ali no flipchart. Porque primeiro você narra essa história para você mesmo, aí você ganha total clareza, você ganha contexto e propriedade. Isso te permite narrar essa história com muita clareza, com muita segurança para qualquer pessoa, independente
do nível de sofisticação ou da atuação dessa pessoa. Você consegue contar isso para sócios, diretores, gestores, conselheiros, investidores, para os seus colegas ou para a sua equipe, gerentes, analistas e assim por diante. Você consegue narrar o que está acontecendo para qualquer pessoa de forma numérica, né? E de forma não numérica também, por conta da jornada que você percorreu com a modelagem. E por que isso é fundamental? Porque em negócio ninguém faz nada sozinho. Você precisa conseguir demonstrar para ter persuasão. Sim, sem isso você não consegue ter sucesso em finanças. Essa é uma realidade da qual você não pode fugir. Entender com clareza, para somente então você poder contar de forma didática e persuasiva para qualquer audiência. Ah, Ricardo, mas eu quero fazer meu trabalho, quero fazer minha parte, não quero ter que convencer ninguém. Eu também não queria, mas está errado. Isso é um pensamento que te limita absurdamente, né? Esse pensamento é um pensamento ruim que você tem que apagar da tua cabeça agora. Se você não quer ter que interagir, se comunicar e se expressar, ser persuasivo, você vai se isolar. E a consequência é se tornar irrelevante, né? Porque as pessoas não vão te ouvir e você vai se tornar um ser invisível. Você já se sentiu um ser invisível? Então, é isso que acontece. E foi exatamente entender a importância de storytelling no mundo de finanças, no mundo de negócio, e conseguir contar essa história com clareza de qualquer modelo de negócio que me levou a ter sucesso em finanças. Não ignore isso, é muito importante. E, assim, surpreendentemente, muita gente ainda acha que sucesso em finanças é a respeito de números, ou de fórmula no Excel, ou de dominar alguns ângulos específicos e ter uma grande profundidade em contabilidade. Mas essa lógica só funciona para profissionais de baixo valor agregado, que acabam não focando no storytelling. Se você quer evoluir de verdade em finanças, você precisa arregaçar as mangas e dominar esse pilar. Sim, é possível. Fazer projeções financeiras do zero é possível. Com todas as demonstrações financeiras integradas, sim, é possível. Contando uma única história de forma persuasiva. Esses 3 pilares mudam tudo. Esse é o único caminho realista para você fazer a sua transformação em finanças. Mas antes antes de dar continuidade aqui no case, eu quero representar a imagem que para mim significa o storytelling, essa contação de histórias através dos números. Vamos lá. Quando eu consigo representar os números de uma empresa numa projeção financeira, essa projeção, ela precisa contar uma história. Só que eu preciso contar essa história considerando sempre DRE, porque a DRE ela representa a rentabilidade. A gente vai ver isso aqui juntos na tela. Ela representa a rentabilidade. O fluxo de caixa representa a minha geração de caixa, ou seja, o oxigênio do negócio. O fluxo de caixa é o oxigênio, a demonstração de resultado é a rentabilidade, que é o alimento. Eu preciso sobreviver com alimento ou com oxigênio? Fala, Ricardo, cara, os dois, né, velho? Como é que você vai sobreviver só com oxigênio sem comer nada? Uma hora você morre, verdade. Mas eu vou contra-argumentar com você de que eu talvez morra antes por falta de oxigênio. Você fala, não, é real. Então, assim, aqui é oxigênio, eu preciso para sobreviver. Aqui, rentabilidade. Aqui, balanço, onde tem uma série de coisas que às vezes ou está escondida, que conta contra, ou são coisas que estão escondidas que conta a favor e você não está usando. E a hora que eu tenho a visão desse todo, eu tenho esse 360 graus que pouquíssima gente tem com relação ao passado, quanto mais com relação ao futuro. A hora que eu tenho isso aqui com relação ao futuro e consigo contar isso aqui, consigo apoiar processos de tomada de decisão, só tem uma coisa que acontece aqui, ó. Essa pessoa se torna extremamente relevante, extremamente importante e não tem como. As coisas começam a acontecer para você, não é mágica, é método, tá? Então, storytelling muito importante, muito, muito.
Faz sentido a importância do storytelling? Escreve no chat se faz sentido para você. E, enquanto isso, vamos para o case. Eu quero te mostrar esse case aqui na tela, porque eu acredito que ele é muito relevante para ilustrar tudo isso que a gente está falando. Mas, ó, pausa rápida. A gente está com muito pouco like nesse vídeo. Vamos parar um segundo. Já aproveita, dá o like aqui. Importante o seu like para a gente poder alcançar o Ricardo de lá de trás, aquela pessoa que está isolada, que está sozinha, que não tem a que recorrer ou a quem recorrer. Quanto mais você clicar, né, na verdade você pode dar o seu like, você pode compartilhar também esse conteúdo com uma pessoa que você sabe que precisa. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente está dizendo para o algoritmo do YouTube, distribui esse conteúdo, porque ele é muito relevante, ele é gratuito e ajuda as pessoas que estão precisando. E eu, aqui, para mim, é uma jornada muito importante poder trazer todo mundo que está tendo as dores que um dia eu tive. Essa é a minha contribuição, tá? Inclusive, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, já se inscreve agora no meu canal do YouTube aqui. Fechou? Beleza? Ó, eu vou abrir agora o case na tela. A gente vai ter uma contextualização muito rápida a respeito da história de uma empresa. 3 profissionais vão abrir o Excel e eu já quero avisar você para colocar a resolução do seu vídeo em 720p. Clica na engrenagem, coloca ou 720 ou 1080 para conseguir ter uma imagem clara aqui. Combinado? Já pega papel e caneta, porque vai ser muito conteúdo de alta qualidade aqui. Segura. Vamos lá. Fechou? Ó, eu vou só pedir um segundo para poder compartilhar a minha tela. Equipe, tudo certo? Faz um joinha aqui para mim. Beleza? Legal? Então vamos que vamos. Eu vou abrir aqui o case. E já vou deixar o Excel também. Legal, fechou. Então, compartilhando a tela, já está pronto aqui. Vou compartilhar a tela cheia. Ah, peraí. Eu tenho que garantir que está no case. Ah, está no case. Legal. Apresentar, compartilhar a tela, tela cheia, case. Maravilha, ó. Tá bom? Estão vendo? Estão conseguindo ver aqui? Do que se trata esse case? Vamos lá. Ele aborda a história de 2 profissionais, na verdade tem um terceiro que vai aparecer na sequência, dentro de uma única empresa. E eu quero que você veja o que acontece com 2 profissionais dentro da mesma empresa que tem uma visão um pouco, talvez, diferente. E o que vai ser apresentado aqui impacta os números e a visão de qualquer negócio. Não importa qual setor você trabalha ou atua, não importa o tamanho do negócio, o que vai ser mostrado aqui é absolutamente relevante para qualquer caso de finanças corporativas, finanças de empresas. Serve com toda certeza para você, então, mas não fica se perdendo em detalhe, foca na noção geral do que vai ser passado aqui. Tá legal? Ó, esse é um assunto relevante para todo mundo que lida com números. A partir de dentro da empresa ou a partir de fora. Ah, o que é dentro? Dentro é um gestor, um analista, um gerente financeiro, um diretor, um CEO, né? Pode ser um diretor de área específica, tá? Fora da empresa pode ser alguém que está fazendo análise de crédito a partir de um banco, pode ser um gestor de private equity, de venture capital, um assessor de fusões e aquisições, tá? É alguém de project finance, não importa, isso aqui é muito relevante, tá? Então vamos lá. O case da empresa que a gente vai ver aqui é a ACJ Serviços de Engenharia. Ela tem uma série de linhas de negócio. A primeira aqui é execução de projetos customizados, são projetos que têm maior rentabilidade, porém dão um trabalho danado e cada trabalho é um trabalho diferente. Eles têm as instalações prontas, ou o que eles chamam de produto ACJ, que são praticamente soluções de prateleira, com uma rentabilidade menor, né, que faz sentido. Formações de especialistas, isso aqui é um serviço especializado para pessoa física, diferente dos 2 anteriores. E também a franquia da marca ACJ. Então, essas 4 linhas de negócio que a gente vai ver na modelagem, tá? Mas eu queria falar antes dos profissionais da ACJ, começando aqui pelo Antônio. O Antônio trabalha em finanças, em FP&A, ou seja, na área de planejamento financeiro. Ele faz muita orçamentação.
Mas tem uma questão, ele trabalha somente com projeções de demonstração de resultado. Ele faz o fechamento de relatórios, muitas vezes tarde da noite, horas longe da família. Ele prepara apresentações para a diretoria, por vezes no final de semana. E atua em parceria com demais áreas da empresa, como a área comercial, a área operacional, logística e assim por diante. Ele tem um apoio forte da área de tecnologia para conseguir lidar com os dados que estão no sistema. Ele é cobrado com muita intensidade dentro da empresa. Mas, de certa forma, ele não tem uma metodologia, ele não tem algo que ele possa se respaldar. Né? Ele está meio que se sentindo sem muito apoio técnico, humano. Não encontra tempo para fazer análises estratégicas. Acho que eu já começo a sentir o que pode estar acontecendo aqui, né? E outra coisa, as melhorias ficam sempre para o mês seguinte. É como se aquele momento nunca chegasse, né? Bom, o que está acontecendo na vida do Antônio? Ele está levando muito trabalho para casa. Ele não tem tido tempo para ficar com a família. Tem perdido os encontros com os amigos, de happy hour, de final de semana. Já nem lembra muito dos seus hobbies pessoais. O que acontece? Claramente, uma história desconexa aqui, quando ele trabalha só com demonstração de resultado. Ele está errado com segurança. Por que ele está errado com segurança? Ele saiu da universidade achando que as apostilas todas que ele trouxe iam ajudar ele a fazer alguma coisa. Chegou na empresa, a realidade era outra. Chegou na empresa tomando uma cobrança gigantesca, mas sem apoio de uma metodologia que realmente desse para ele uma diretriz e uma segurança, né? E aí ele tem só uma ferramenta. A partir do momento que ele está errado com segurança, eu já vou mostrar que ferramenta ele tem. Mas tem uma outra coisa aqui que eu queria dizer também. Tá claro os elementos de loop infinito aqui? Olha só, não tem metodologia, não tem tempo para análise estratégica, está longe da família e assim por diante. Ele está em loop infinito, que é muito perigoso, inclusive perigoso para a saúde mental e física, tá? Ó, já que ele está errado com segurança, ele só tem uma ferramenta. Então eu vou trazer a foto dele aqui, dá uma olhada. Olha o sorrisão aqui do Antônio, né? Caramba, que felicidade, né? Essa é a única arma dele, porque ele está tomando pressão, não tem a quem recorrer, os números não estão fazendo sentido. A única coisa que ele tem para se manter vivo na empresa é abrir esse sorrisão. Aliás, a hora que você vê um profissional financeiro com um sorriso desse tamanho, pode desconfiar, tá? Lembra dessa nossa conversa aqui. Bom, eu queria trazer a projeção do Antônio, a modelagem financeira dele, tá? Me dá um segundo. Deixa eu ver se tá aqui, tá na mão, tá? Essa aqui, gente, é a projeção do Antônio, a modelagem financeira dele. Eu queria trazer algumas questões importantes aqui. A primeira é que essa aqui é uma estrutura de demonstração de resultado. Ele só projeta demonstração de resultado. Então a gente tem aqui receita operacional bruta, impostos, custo, despesa financeira, imposto de renda. Legal. Eu gosto sempre de colocar aqui os sinais. Eu gosto de colocar os sinais para mostrar o quão injusta é a vida, né? Quão injusta é a vida em finanças. Eu tenho um mais na receita, depois é menos no imposto, menos no custo, menos na despesa financeira e menos no imposto de renda e contribuição social. Eu sei que existe eventualmente um positivo em algum lugar aqui embaixo, mas a regra é que seja a princípio negativo, tá? Então, não só eu tenho esses mais e menos aqui, mas eu também tenho essas linhas que estão em negrito, né? Por que elas estão em negrito? Por que elas são tão importantes? Porque elas são linhas de resultado, né? A receita operacional líquida é a receita bruta menos impostos sobre vendas. O lucro bruto, ele é um bruto não refinado, né? Ele é bruto. Então, ele é igual a receita menos custo. Por que ele é bruto? Porque não tirou despesas ainda, então ele ainda não está longe de ser um cara muito elaborado. Aí eu pego o lucro bruto, tiro a despesa geral administrativa e com vendas e tenho o lucro operacional. Aí sim, opa, aqui eu tenho um lucro que me diz quão rentável está a operação. Depois das despesas financeiras, tem o lucro de imposto de renda, depois de imposto de renda e contribuição social, numa estrutura aqui mais tradicional de DRE, né? Eu tenho o lucro líquido, tá? Então, a partir daqui, a gente consegue ver de fato, né? A vida é injusta, tem um positivo e um monte de negativo. Por isso que é difícil, né? Ter rentabilidade, ter geração de caixa.
E outra coisa, assim, na modelagem financeira do nosso amigo Antônio, a gente começa, tá vendo aqui essa linha? É ano 3. Ah, mas por que começa no ano 3? Porque nosso amigo Antônio, ele fez a modelagem financeira histórica dele, ele não pegou o primeiro e o segundo ano da empresa, ele pegou só o terceiro para abrir mensalmente. Poxa, que aliás, aqui é o ano passado, ele está olhando para o ano passado, então ele olhou para o ano passado. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. Tá? Então aqui, tá vendo? Ano 3, de janeiro a dezembro. Tudo isso aqui é histórico. Legal. E aí no ano corrente, ele fechou apenas até o mês de março. Né? Então ele fez aqui. O ano 4 da empresa, de vida da empresa, ele tem, é o ano atual, é o ano em que nós estamos agora, e ele tem histórico, e a partir de abril ele tem projetado, é o que eu chamo de uma modelagem híbrida de histórico com projetado. Ah, mas eu posso juntar essas coisas? Não, você não pode, você deve, tá? Então eu vou aqui até de janeiro até dezembro, todo o ano 4, tá? E aí depois eu tenho também o ano 5, que é pura projeção, é o ano que vem. O ano que vem não aconteceu, mas os números dele estão aqui embaixo. De janeiro a dezembro, né? Tá vendo aqui? De janeiro até dezembro. O ano 5, o ano 6, o ano 7 e o ano 8. Tá, então ele fez uma projeção, né? Em que momento, quantos anos de projeção são? Tá aqui embaixo, ó, 5, tá vendo? Ó, durante os meses, durante o período histórico, ó, tá zero aqui, não tem nada aqui embaixo. A partir do momento que começar a virar projetado aqui, começa uma contagem. Primeiro ano de projetado, que é o ano 4, tá aqui. Né? Ano 4. Aí o ano 5 é o ano 2, o ano 6 é o ano 3, e assim por diante. Então ele tem 5 anos de projeção, tá? Considerando que o primeiro ano ele é híbrido, ele tem um pouco de histórico, um pouco de futuro, tá? Então, legal. Eu queria saber aqui, você sabe o que é? Você está bem ambientado com o termo análise vertical e análise horizontal? Pode ser que você já saiba muito bem o que é análise vertical e análise horizontal e já domine completamente o tema. Pode ser que seja uma questão mais nova, mas eu queria trazer a minha visão. Se você permite, eu fiz até um desenho bonitinho aqui para a gente. Vamos ver se você gosta das minhas habilidades artísticas. Vamos lá. Olha que desenho bonito aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Esse aqui é aquele horizonte que a gente vê quando a gente para ali numa viagem bacana que a gente fez e tem uma vista bonita. Então a gente está ali olhando os montes, né, os morros, e aí tem um sol bonito, as nuvens e tal. E essa aqui é a análise horizontal. Por que ela é análise horizontal? Porque isso aqui é um horizonte, né? Isso aqui não é horizonte? Tá. O que faz a análise horizontal? Ela compara períodos, ó. Então essa montanha aqui, ela está comparando um período anterior com o período seguinte. Depois ela compara esse período com o período seguinte. E assim por diante. Então eu vou sempre comparando o período anterior com o período seguinte, anterior com o seguinte. Então, por exemplo, eu posso comparar o ano atual com o ano seguinte, ou o mês 1 com o mês 2, o mês 2 com o mês 3, assim por diante. É por isso que eu gosto de chamar análise horizontal, eu gosto de dar um nome um pouquinho mais amigável para ela, porque quando eu falo análise horizontal, tem que lembrar do horizonte para depois pensar para que ela serve. Eu gosto de já dar um nome na lata que significa o que ela quer fazer. Que é o quê? Ó, análise de crescimento, não é isso? Não é isso que eu estou querendo fazer, eu estou querendo ver quanto que esse período aqui cresceu em relação ao anterior, quanto que esse cresceu em relação ao anterior. Então, eu estou analisando o crescimento da receita, do custo, da despesa, de qualquer que seja a linha que eu estou olhando. Então, a análise horizontal analisa crescimento, tá? E a análise vertical, mesmo que você entenda disso, essa aqui é a minha versão dos fatos aqui, tá? De como que essas análises, o que elas significam. A análise vertical, por outro lado, ela busca fazer uma comparação de todas as linhas, por exemplo, todas as linhas da demonstração de resultado com uma linha que se torna referência nessa comparação. Na demonstração de resultado, quem que é essa linha? Essa linha é a receita operacional líquida. Algumas pessoas fazem com a receita bruta? Fazem, mas via de regra, universalmente, a receita operacional líquida tende a dominar, tá? E para que eu olho isso aqui? Porque eu quero saber, lembra aquelas linhas de resultado que estavam em negrito, né?
lucro bruto, lucro operacional, lucro líquido, olha lá. Então, eu quero saber quanto que é o lucro bruto em relação à receita operacional líquida. Quanto que é o lucro operacional, quanto que é o lucro líquido, né? No final das contas, eu estou tentando descobrir qual que é o percentual de rentabilidade. Porque quando eu falo lucro, ou que seja bruto ou operacional líquido, é rentabilidade bruta, rentabilidade operacional, rentabilidade líquida, que eu vou olhar enquanto um percentual. E é por isso que eu gosto de dar um outro nome para essa análise. Eu gosto de chamar ela não de análise vertical, porque é meio burocrático, né? Vertical é assim, quando eu comparo, tal. Não. Isso aqui, para mim, deveria chamar, e chama no meu método, análise de rentabilidade. Análise de rentabilidade, porque no final do dia eu quero saber o quê? Ó? No final do dia eu quero saber do din-din. Do din-din, quanto que está? Tudo bem, eu tenho uma receita enorme. Muitos empresários acham que a vida é sobre vendas. Ah, vou aprender sobre vendas, aí eu domino. Beleza. Se você aprende sobre vendas e chegou aqui no final, você não tem nada, você está entendendo? Qualquer empresário precisa dominar finanças, porque senão, né? Então, vamos lá, voltando aqui para a modelagem. Fazendo aqui um cálculo rápido. Ó. Na análise horizontal, eu vou fazer aqui o cálculo do lucro líquido. Lembra a análise horizontal? Tem o horizonte, tem as nuvens, os morros. Eu vou comparar fevereiro com relação a janeiro. Então, por exemplo, eu estou olhando para o lucro líquido. O lucro líquido está aqui na linha 18, né? Então, se eu fizer esse período dividido pelo período anterior menos 1, quanto que dá? 18%. Tá? Se eu copiar para a direita, dá menos 15%. Eu estou fazendo uma análise mensal, que não necessariamente é a melhor análise. Fica comigo que eu vou mostrar por quê. Por que eu não consigo fazer uma análise de janeiro? Porque eu não tenho os dados de dezembro. Ah, mas se você tivesse os dados de dezembro, você conseguiria fazer essa análise? Ué, com toda certeza. Mas eu não tenho aqui, então não vou fazer. Tá. Inclusive, lembra que eu achava que o nosso amigo Antônio deveria ter trazido os meses 2 e 1 também aqui. Eu poderia, então, ter feito. Mas, ok. Vou copiar para a direita aqui, ó. Então, tenho a análise horizontal. Né? Então, o que está acontecendo com o lucro? Ah, um mês ele sobe, outro ele cai, outro ele sobe, outro ele cai. Fala, difícil, né, Ricardo, entender qualquer coisa aqui. Eu concordo. Calma que eu vou mostrar o que fazer. Tá, beleza. Aí eu consigo ver também o que está acontecendo com a receita. A receita aqui está crescendo, 2, caindo. Eu consigo ver a variação mensal de cada uma dessas linhas. Mas não consigo ter muita conclusão a partir disso aqui. Legal. Tá, beleza. Agora, vamos só fazer a análise vertical. Mesma coisa, eu vou dividir. Lembra que a análise vertical é uma relação de todas as linhas em relação à receita operacional líquida? Via de regra, receita operacional líquida, está aqui, ó. Estou dividindo lucro líquido para receita operacional líquida. Deu 11%, deu 13%, beleza. Aí copio para a direita. Tá. Eu consigo fazer a mesma análise aqui ao longo dessa jornada. O mais legal é que a receita operacional líquida dá sempre 100%. E eu consigo ver o dinheiro indo embora, né? Então, eu tenho uma receita operacional líquida de 100%, perdi 69 no custo, sobrou 31. Eu tinha 31 de lucro bruto, perdi 10 em despesa, tenho 20. Né? E assim por diante. Aí, então, qual que é meu objetivo enquanto gestor financeiro, gestor de área ou empresário? É tentar reter o máximo de percentual aqui na linha do tempo. Beleza. Mas ainda assim está difícil fazer uma análise aqui. Eu queria só dar os nomes aqui, né? Quando eu falo de análise horizontal, eu prefiro chamar de análise de crescimento, análise vertical, eu prefiro chamar de análise de rentabilidade. Só que aqui é muito zoom in. Eu não sei se você conhece esse meu termo, mas quando eu falo que é muito zoom in, é muito detalhe, micro detalhe que não me traz informação nenhuma, tá? E aí eu tenho uma regra de ouro, que é, antes eu tenho o zoom out, antes eu vejo todo, antes eu tenho uma informação que traz insight, depois eu vou para o detalhe. Aqui a gente está fazendo o contrário. Então, como é que eu vou ver o zoom out antes do zoom in? Bom, simples. Em vez de eu olhar a variação mês a mês, eu vou olhar para a variação anual, tá? O que aconteceu aqui, ó? Dá uma olhada nessas informações aqui em cima, tá vendo? Ano 1, ano 2, ano 3. Lembra que a gente tem lá, aqui nas informações mensais, só o ano 3? Mas lá, olha lá como o Antônio se entregou. Ele tem as informações do ano 2 e do ano 1. Por que não abriu mensal? É importante. Tá, então a gente tem aqui o ano 3, o ano 4 híbrido. Por que é esse 4 híbrido? Ele está somando. Aqui tem uma fórmula, tá? Não sei se dá para ver. Vou apertar F2 aqui.
tem uma fórmula que mostra como que eu somei lá, né, o mensal para cá, legal? Essas informações estão fechadas, porque não tinham detalhamento, beleza. E aqui, do 5º ano em diante, ó, pura projeção, do 5 ao 8. E aí tem uma projeção ano 1 híbrido, 2, 3, 4, 5, sendo que de 2 a 4, a 2 a 5 é projeção puramente futuro mesmo, né? 100% projeção, sem nada histórico. Legal. Aí eu quero fazer a mesma análise horizontal e vertical. Aqui sim é diferente fazer essa análise, tá? Eu vou abrir as informações para a gente não perder muito tempo aqui. A informação já está calculada. Então a gente vai direto para o insight. Eu vou só liberar aqui a informação que já está feita e a gente vai tirar nossas conclusões. A primeira, quando eu faço análise horizontal, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que é uma empresa que tinha, historicamente, esse ano já aconteceu, o ano 2 já aconteceu, historicamente ela tinha 36% de lucro líquido, passou a ter 23%, opa, está crescendo, mas o crescimento está caindo. Aí, magicamente, ela vai para 37%, fala, peraí, está caindo, ele sobe, aí volta a cair de novo, 18, 15, 13, olha que interessante. Se eu pegar 36%, 26%, pular esse 37% e ir para 18, 15, 13%, parece que esse 37 ele está fora da lógica de um crescimento que existe percentual, é um percentual de crescimento do lucro, mas é um crescimento que vai estar caindo a cada ano. Esse cara aqui, se eu tivesse na frente do nosso amigo Antônio, eu falaria, amigão, explica isso aqui, cara. Isso aqui é um outlier, é um ponto fora da curva. Muitas pessoas usam o termo outlier para se relacionar com uma coisa absolutamente 100% positiva, mas não necessariamente. Outlier pode ser um ponto fora da curva que pode sim demonstrar algo que eventualmente não faça sentido, né? Não sabemos, precisamos analisar, né? Agora, se eu abrir toda essa análise horizontal, o que está acontecendo, né? Eu consigo ver o crescimento aqui, ó. Eu estou crescendo, por exemplo, a receita 30%, imposto sobre venda cresce igual, a receita operacional líquida cresce igual, o custo cresce igual, o lucro bruto cresce igual. Opa, mas aí minha despesa cresce 18%. Minha despesa cresce menos que minha receita, eu ganho margem. Meu lucro operacional cresce. A mesma coisa aqui, ó. Eu tinha, sei lá, 23% de receita, meu imposto cresceu não na mesma proporção. Pode acontecer, dependendo do mix, né, da região, etc. A receita operacional, mais ou menos, manteve. Meu custo cresceu menos que minha receita líquida. Opa, ganhei margem bruta, que eu não tinha ganho aqui. Ganhei margem bruta. Tá. Minhas despesas estão crescendo 11%, estão crescendo menos, muito menos que minha receita. Eu ganho margem e assim por diante. Então, a gente consegue ver como que chega nesse percentual de lucro, né? Porque é mais ou menos o seguinte, é o que eu chamo de a boca do jacaré, né? Conforme a minha receita vai aumentando numa proporção maior do que meu custo, né? A minha margem, por consequência, aumenta. Mas a gente consegue ver que a margem aumenta, mas a gente não consegue ver qual margem exatamente é. Para eu ver qual margem exatamente é, eu fecho a análise de crescimento, abro a análise de rentabilidade e consigo ver. Lembra, se eu partir da receita operacional líquida, eu parto do 100% e começo a ver aonde ficou retido o recurso, onde é que a rentabilidade foi parando. Então, aqui, historicamente, eu tinha um custo de 70%, na projeção eu estou tendo 69% aqui, 68%, 68%. Isso faz com que meu lucro bruto, que era de 30, vai chegando em 32. Já estou ganhando a rentabilidade lá em cima, né? Minha despesa, que era de 10% em relação à receita operacional líquida, caiu para 9, para 8, para 7, para 6. Opa, óbvio, meu lucro operacional vai aumentar de 20 para 26, né? E, claro, isso tudo precisa ser questionado, precisa ser discutido, né? E é dessa forma, então, que a gente chega num lucro que vai aumentando, né? Aqui a gente tem um salto, né, de 13 e pouquinho para 13 e pouco, aí vai para quase 15, né? E aí tudo isso precisa ser discutido, mas de maneira geral eu queria ressaltar que a gente tem um cenário positivo, um cenário em que a empresa está crescendo, a rentabilidade está crescendo, a rentabilidade está aumentando, a boca do jacaré está aumentando em termos de rentabilidade, né? Então, um cenário muito positivo que o Antônio traz, né? Agora, eu queria aproveitar essa oportunidade
e apresentar uma outra pessoa também muito relevante da empresa, também trabalha na área financeira. Vamos trazê-la aqui. Vamos lá. Olhamos a projeção do Antônio, é hora de conhecer nosso amigo Fernando. Legal. Quem é o Fernando? Ele trabalha também em finanças, só que em tesouraria. Ele faz a gestão do fluxo de caixa, faz a gestão do relacionamento com os bancos, né? Que desafio. Focado em atividades operacionais, claro. Tenta prever o caixa futuro da empresa. Vamos ver como que ele está prevendo isso aí, se está bom ou se está ruim. Ele usa a planilha da sua área. Né? Ele está usando planilha pronta, modelo dos outros. Ele tem dificuldade em extrair as respostas do sistema. Claro, né? Com esse cenáriozinho que a gente está vendo aqui, esses bullets anteriores, como não teria dificuldade? Ele não entende o motivo da falta de caixa. Claro, né? Só trabalha com fluxo de caixa, como é que ele vai entender qualquer coisa? Como é que está ele? Como é que está a vida dele? Não se sente valorizado no trabalho. Cansado, ele quer ter mais tempo para se cuidar da saúde, na academia. Quer sim brincar com os filhos, não está conseguindo, está faltando tempo. Faz tempo que também não viaja, não faz aquele projeto com a família, de ir para um lugar que faz tempo que eles estão planejando. Então, o que acontece? Ele está contando uma história desconexa, né? Ele está vivendo uma história desconexa mais do que contando, né? Ambos. Ele tem respostas genéricas, porque trabalha com o modelo dos outros. E está automatizando desconhecido. Está vendo que ele está com dificuldade de extrair as respostas do sistema? Claro, né? Não dominou analogicamente, agora já era, virou refém do robô, né? Aliás, quantas pessoas vão virar refém do robô de agora em diante? Pensa aqui comigo. Vai ser muita gente. Sem contar as que vão perder emprego para o robô, né? Mas vamos lá. Vamos falar do Fernando. Caramba! Não parece nada com o Antônio, né? O Antônio estava sorrisão, tal. Ele parece estar preocupado, hein? Será? Você acha que o Fernando está preocupado? Vamos lá. Projeção do Fernando. Vou abrir na tela, ok? Segura aí, que importante essa. Olha só. Caramba! Tava bonitinha, né? A projeção do Antônio. O que aconteceu? Fernandão, cara, me explica aqui. O que está acontecendo? Que esse vermelho aqui, velho? Não, peraí. Antes de eu explicar esse vermelho, deixa eu só te mostrar aqui, Ricardo. Ó, a minha projeção financeira, ela representa praticamente as mesmas linhas da demonstração de resultado, só que eu trouxe as linhas primas irmãs, que é o fluxo de caixa, mas é o fluxo de caixa direto, que mostra uma transição clara ali na demonstração de resultado. Pô, legal. Ah, Ricardo, lembra lá do positivo e negativo que você fala sempre? Ah, então, aqui é igual, ó, mas ó, olha como é difícil minha vida, Ricardo. É um mais e o resto é tudo menos. É, realmente. Não é fácil não, hein, Fernando? E aí eu tenho os mesmos iguais que antes. Opa, peraí. Coloquei igual errado. Igual. 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 Tá, Fernando, mas não me enrola, cara. O que são esses vermelhos aqui? Ah, pô, é o seguinte, Ricardo, ó. Esse recebimento bruto aqui não é bruto não, cara. Ele é o primo irmão da receita, né? Então, tudo que é receita lá vira recebimento aqui após o descasamento de prazo. Tá legal, beleza, mas por que ele não representa o recebimento bruto? Porque aqui não tem só o primo irmão da receita bruta, mas aqui também tem recebimento de pagamento de imposto sobre venda. Eu falo, pô, Fernando, não, né, cara? Eu sei, Ricardo, tá errado, eu sei que tá errado, mas o sistema tira assim. Ah, mas é só mudar lá. Eu sei, mas é que toda vez que eu estou fazendo fechamento, daí fica para o mês seguinte, daí no mês seguinte eu não tenho tempo, aí o cara do sistema me dá uma resposta mais ou menos, eu não consigo falar com ele, mas ele é legal, não quero brigar com ele, é o único cara que me ajuda. Eu falo, cara, mas por que está vermelho a saída com impostos? Você não estava, por que você tem número aqui? Você não disse que sua saída com impostos está lá em cima? Não, isso aqui é imposto de renda e contribuição social, Ricardo. Porra, Fernando, essa aqui é muito básica. Não, mas foi a parametrização lá do sistema, eu não sei o que aconteceu. Tá, beleza, mas aqui saída operacional, que é o primo irmão do custo, e a saída gerais administrativa com venda, que é primo irmão da despesa, eu imagino que tá certo. Cara, eu acho que tá, mas não tenho certeza, porque um pouco tá aqui, um pouco tá ali, eu acho que tem um pouco de custo aqui embaixo, acho que tem um pouco de despesa aqui em cima. Eu falei, caramba, Fernando, o negócio tá bravo, hein? Ele falou, tá bravo, você entendeu por que eu tô com a mão na cabeça? Entendi. Eu vou te pagar um sorvete mais tarde, cara. Você tá merecendo esfriar a cabeça. Tá, me mostra aí sua projeção. Deixa eu ver sua projeção. Ah, tá vendo que aqui é tudo histórico, Ricardo? Até o ano 4, janeiro até março. Lembra? Lembra.
Tá aqui minha projeção. Não, peraí, Fernando, você tá de sacanagem, isso aqui não é sua projeção. Claro que é, porque não? Cara, cadê os números? Não, mas eu faço uma linha só. Cara, você tá doido? Você faz uma linha só? Não, mas é que eu tomo tanta porrada, meu. Eu tomo tanta porrada que se eu projetar a linha individual, eles vão comparar com o histórico. Eu sei que o histórico tá errado, eu não quero tomar porrada. Eu falo, velho, o que você tá fazendo aqui não existe. A outra coisa, Ricardo, eu gosto de projetar números bem negativos. Fala, velho, você já não tem os dados históricos. O futuro, você já projeta numa linha só. Você joga para baixo? Porque às vezes que eu joguei para cima, que eu achei que ia dar outro número e foi abaixo do que eu esperava, eu só tomei pancada. É claro que eu jogo para baixo. Eu quero defender meu trabalho aqui. Se eu perder esse emprego, eu faço o quê? Com a família, né? Com as contas para pagar. Eu tô me virando, né? Porra. Caramba, hein, Fernando? Tá puxado, hein, velho? Tá puxado, Ricardo. Ó, o que eu vejo? Eu vejo que o Fernando está vivendo o que eu tecnicamente chamo de MMA. Agora, eu vou anota aí, MMA. Aí nesse exato momento que você está anotando MMA, você está achando que é um termo, né, de finanças lá de Londres. Não, MMA é Mixed Martial Arts, é porrada, é pancadaria. Assim, é porrada para todo lado. O cara está tentando fechar o relatório, o número está mais baixo na realidade do que ele projetou, os números, as linhas dele estão todas erradas e tome-lhe porrada. Então, o Fernando está vivendo um cenário de MMA em todos os sentidos. Ele não consegue tirar os dados. A empresa só está tendo geração de caixa negativa, ele tem que conversar com o banco, toma porrada do banco também. Então, a vida do cara é um inferno. Enquanto isso, nosso amigo Antônio vive em Nárnia, né? Ele está lá, pô, lembra da rentabilidade, tudo cresce, todas as linhas crescem, mas a linha de receita cresce mais que custo e despesa, que a vida do cara parece que a gente está falando de dois caras, dois personagens que estão vivendo em mundos completamente, em multiversos, em universos paralelos. Não é possível que esses caras estão na mesma empresa, não é possível que esses caras estão na mesma área, em finanças, né? Beleza? Bom, isso é tão real em tanta empresa. Vamos lá, vamos voltar para o nosso case. Olhamos a projeção do Fernando, assustadora, MMA, sangue para todo lado. Beleza. Vamos conhecer a CEO desse negócio? Beleza. Essa é a Luísa. Já vou mostrar a foto dela. Ela se deu conta de um dilema importante. Fala, cara, duas pessoas da mesma empresa, da mesma área, enxergando futuros completamente diferentes. Um é o fim do mundo, o outro é um cenário lindo, maravilhoso, com seres cintilantes, borboletas e coisas maravilhosas, né? O Antônio fala que para não me preocupar, vai dar tudo certo. Abre aquele sorriso que me dá medo. Parece personagem de filme de terror, aquele sorriso dele. E o Fernando traz uma visão de profunda preocupação, quase que uma... Eu tenho medo de entrar em depressão só de conversar com ele. Algo só pode estar errado, né? Então, nossa excelentíssima CEO da empresa, Luísa, pega o telefone e fala: opa, Antônio, tudo bem? Tudo. Falei, Fernando, beleza? Beleza. Seguinte, Antônio, tira o sorrisão do rosto. Fernando, levanta essa cabeça, cara. Amanhã, na minha sala. O que a gente vai fazer, chefe? Vamos fazer uma projeção que traga respostas. Mas como que a gente vai fazer isso? Começando do zero. Demonstrações financeiras integradas. E que conte uma história única. Beleza, vamos lá. O que acontece? Vamos abrir aqui a projeção de novo. Então, aqui eu tenho a projeção que eles fizeram em conjunto, tá? Apesar de estar escrito o nome Antônio aqui, no regime de competência, eles fizeram essa demonstração de resultado, que parece ser a mesma, juntos, mas não é a mesma, porque se eu abrir aqui, a receita operacional bruta está separada por unidade de negócio, lembra? Dessas unidades de negócio que a gente falou lá atrás? Tá. E como é que foi feito? O Antônio, a Luísa pediu para o Antônio e para o Fernando sentarem com o pessoal da contabilidade, sentar com o pessoal do sistema e sentar com os gestores, ver os relatórios gerenciais. E pegaram a linha e agulha da modelagem financeira para cruzar os dados históricos, né? Então, passar a linha ali, pá, e vamos lá, vamos embora, ó. Sistema com contábil não está batendo, vamos sentar, vamos discutir, vamos achar onde é que está. Beleza. Mesma coisa com os relatórios gerenciais. E chegaram numa visão única do que deveriam ser, do que eram, na verdade, as informações históricas, mês a mês, de cada unidade de negócio. Pô, não tinha isso. A Luísa falou, legal, pessoal, é um avanço, mas não basta. Eu quero que vocês
tenha uma visão única. Como que vocês partem da demonstração de resultado e vão para o fluxo de caixa? Só que é o seguinte, eu vou ajudar vocês. Eu vou dar aqui quais são as premissas de descasamento. Eu vou dizer para vocês que execução de projetos customizados tem 30 dias para o recebimento. Instalações prontas ou produtos ACJ tem 90. Formação de especialistas, 180 dias. E franquias de marca ACJ tem 90 dias para recebimento. Tá? Então, munido dessas informações, vai embora. Só que é o seguinte, Antônio, não larga o Fernando na mão, ajuda ele lá. Beleza. Juntos, o que eles fizeram? Eles tiveram, finalmente, juntos traçaram uma informação histórica de fluxo de caixa, pela primeira vez, né? Só que, óbvio, o Fernando contou muito com o apoio do Antônio, direcionamento e cobrança da Luísa, tá? E aí, abriram aqui as unidades de negócio da mesma forma que havia sido aberto na demonstração de resultado. E então a Luísa falou, legal, descasa do jeito que eu falei para vocês. E aí, eu já passei para cá, tá nessa coluna C aqui, ó. Se eu trouxer tinta preta aqui, ó. Projetos B2B, 1 mês. Então, eu transformei 30 dias em 1 mês, 90 dias em 3 meses, 180 em 6 e 90 em 3. Por quê? Porque na hora que eu trabalho com meses e eu tenho um modelo mensal, eu consigo deslocar as informações na linha do tempo e consigo fazer com que a demonstração de resultado vire fluxo de caixa de forma clara, tranquila, didática. Legal. Só que eu preciso fazer uma fórmula aqui, que é igual a desloque, abro parênteses, né? Eu não sei se está aparecendo aqui, mas tem ref, ele quer saber qual que é a referência. A referência é o meu amigo lá, peraí que eu tenho que abrir aqui. Tem que abrir esse, tá, agora sim. Igual a desloque, primeira coisa que ele me pede, se eu clicar aqui, acho que fica maior. Referência. A referência é projetos B2B na demonstração de resultado, porque eu estou tratando projetos B2B no fluxo de caixa. Aperto ponto e vírgula, ele me pergunta quantas linhas eu quero deslocar. Eu não quero deslocar na linha, eu quero deslocar na coluna, porque o tempo está passando no meu modelo na coluna aqui, ó, abrir uma juntar isso aqui. Então, eu não preencho nada em linha, deixo em branco, e nas colunas eu vou colocar o sinal de menos e trazer esse número que eu coloquei de premissa mensal, de descasamento. Fechei parênteses. Tá, mas eu fiz uma fórmula, mas eu preciso fixar a coluna C, porque se eu puxar essa fórmula da coluna S para a coluna T, eu preciso manter que ela fique mantida na C, não venha para frente. Então, vou apertar F4 uma vez, vou apertar F4 outra vez, aqui ela fixou a linha, vou apertar F4 outra vez, vou apertar, fixou a coluna C aqui, ó, tá? Então, aperto Enter, se eu copiar para a direita, vamos ver o que aconteceu. 9508, eu precisava deslocar a receita que entrou no mês de março para que acontecesse em abril. Eu vendi em março, recebi em abril, tá? Exatamente com o mês de diferença, ó. 9653, opa, o mês de abril, 9653 aqui, encaixando em maio, quer dizer, parece que tá legal. Maravilha, então eu poderia copiar essa fórmula para todos esses caras aqui para baixo? Vamos ver. Se eu copiar, aí vou selecionar toda essa área. E vou colar especial como só fórmulas, para manter a formatação. Tá. Olha lá. Então, deixa eu ver se deu certo. Instalações prontas era para deslocar 3 meses. Vamos ver? 8429. Instalações B2B. Ó, estou aqui no mês de abril. Vamos voltar. 1, 2, 3. 8429. Parece que bateu. 8561. 8561, né? Está deslocado aqui 3 meses. Vamos ver se aqui há 6 meses, não sei. 5372. Eu estou aqui, ó. Formação de especialista B2B em abril, vou voltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5372. Vamos ver se a fórmula funciona. 5372. Maravilha, ó. É a mesma coisa esses 3 meses. 2897. 2897. Maravilha. Então, em conjunto, eles conseguiram deslocar cada linha de negócio, cada receita de cada unidade de negócio. Legal. Só que eles precisam deslocar também as premissas das demais linhas do fluxo de caixa, porque senão não vai ficar igual o Fernando lá, projetando uma linha só para não tomar pancada. Então vamos lá. Isso tudo com a supervisão e apoio da Luísa. Então, se eu copiar aqui só a fórmula,
Opa, é isso. 3,776. Eu preciso deslocar. Saída de impostos, a premissa é 1 mês de deslocamento. 3, vamos ver. 3,776, bateu, beleza. Eu copio esse cara para cá. Eu poderia fazer a mesma coisa, ó. Se eu copiar essa fórmula aqui, saídas operacionais, tá, em relação ao custo, 17,704, maravilha. Tá. Aí se eu copiar aqui, ó, saídas gerais, que compara com a despesa, que é 0 meses. Então aqui, ó, 2104 com 2104, maravilha. Só que se eu copiar, lembra que tem coisa nova? Tem serviço da dívida e investimento em máquina? Se eu copiar essa fórmula para baixo, grande chance que ela vai dar erro, né? Porque ainda falta imposto de renda e deslocar na linha do tempo. Então, se eu apertar F2, ó, eu vou ver que ele está deslocando o lucro líquido e não imposto de renda. Então, eu vou mover ele para cá, vou copiar. E aí, então, eu tenho meu fluxo de caixa projetado. Fala, cara, Ricardo, você está doido? Quem garante que isso aqui deu certo? Isso aqui você fez um bololô, né, meu? Isso aqui pode estar tudo errado. Pode estar tudo errado, mas tem uma forma de eu confirmar. Vamos dizer que eu tirasse todos os casamentos e transformasse todos os casamentos em 0. Você concorda que meu fluxo de caixa, com exceção dessas coisas novas que por acaso estão zeradas, eu deveria bater exatamente? Porque eu tirei todos os casamentos. Vou apertar o delete, ou delete, né? O delete. Pode escolher aí como é que a gente fala. Ó, então vou fazer aqui a geração de caixa líquida, se eu não tivesse nenhum descasamento e não considerasse esses itens novos aqui, ela seria idêntica ao lucro líquido. Opa, verdadeiro. Só mudar essa formatação aqui que ficou feio. Boa. Aí copio essa fórmula para a direita. Aí tem uma forma de eu saber se deu verdadeiro em todo lado, que é só fazer o seguinte. Eu venho aqui na frente e coloco igual a E, abre parênteses. E seleciono Ctrl, Shift, direita, todo mundo. Se tiver um falso aqui, vou forçar um falso, tá? Forçar um falso, vamos lá. Vou apagar esse cara aqui, delete. Deu falso, tem um falso, torna um falso lá na frente. Então, ó, maravilha. Tá, então tá dando certo. Ah, mas eu fiz isso aqui só para confirmar. Então quer dizer que a minha engenharia de descasamento aqui está funcionando. Mas eu preciso voltar nos meus casamentos, né? Senão ferrou. Então vamos lá. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Olha lá, voltou. Estou de volta aqui no que eu fiz com a garantia de que está funcionando e está descasado, né? Aí beleza, fala assim, pessoal, maravilha, vocês fizeram. Peraí, mas que mágica é essa, Fernando, velho? Você está com 3 milhões aqui, 2 milhões negativo nos meses históricos, e aí de repente a gente vai gerar caixa positivo nesse tanto. Ô Fernando, conta outra aqui, velho, porque não faz sentido. Não, peraí. Luiz, eu esqueci de avisar, a gente já antecipou esses recursos aqui, por isso que eles estão destacados nessa cor, mas então, se já antecipou, não vai entrar, né? Não vai entrar. Vamos deletar? Vamos ver o que acontece. Já foi antecipado todos os recebimentos dos próximos 6 meses de formação de especialista, o banco já antecipou para a gente. Tá. Putz, agora sim. Olha só, pessoal, agora a gente tem uma projeção, de fluxo de caixa que está coerente com as coisas que têm acontecido. Mas só um segundo, Luísa, tem mais uma questão aqui, a gente vai ter que fazer investimento em máquina de 1 milhão. Caramba, sério? E depois tem uma outra máquina aqui de 1,5 milhão. Fala, cara, putz, pessoal, a gente vai ter que ver como é que está esse saldo de caixa aqui, pessoal? Faz para mim, fala, Luísa, não vai dar para fazer agora o saldo de caixa, mas eu queria falar uma coisa, Luísa, não só o saldo de caixa, a gente precisa ver também o endividamento, porque já tem endividamento. Não, mas pessoal, vamos negociar com o banco, mas a gente vai precisar ver os saldos. Pessoal, a gente vai precisar ver os saldos na projeção. Tá bom, Luísa, mas como é que eu faço isso? Fica tranquila, eu tenho a metodologia de contas de controle. Eu vou fazer junto com vocês as contas de controle do saldo de caixa, do endividamento, do estoque, do imobilizado. É tudo muito simples de fazer, de ter essas projeções, então é simples. A gente tem esse passo, um passo muito importante, mas a gente não resolveu tudo, porque sem os saldos a gente está no escuro. Realmente, Luísa, você tem razão, sem os saldos a gente está lascado. É isso, né? Então deixa eu descompartilhar aqui a tela, tá? E aí eu queria falar o seguinte, ó. Peraí, deixa eu só parar a tela. Parei a tela. Tudo certo, equipe? Beleza, muito bom. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, a gente vai ver a conta de controle aqui no treinamento, pessoal. A gente vai ver isso aqui no treinamento. Não existe isso em lugar algum. Em lugar algum. Eu vi isso só lá na Inglaterra.
tá? Existe agora, né? Porque tem os mentorados estão aplicando nas suas empresas, né? Então, sim, né? Agora cada vez mais, mas não existe esse conteúdo em lugar nenhum, tá? Beleza? Faz sentido? Coloca aí teu comentário. O que você achou desse case aqui, tá? Ó, mas é o seguinte, pessoal, vamos lá. Deixa eu só ver se eu tô vendo aqui, tô vendo aqui. É o seguinte, o método internacional da modelagem financeira, ele é muito mais profundo do que a gente está vendo aqui. Tem muito mais coisa, tem muito mais sacada, tem muito mais resposta, tem muito mais direcionamento. O que a gente está vendo aqui é o que a gente consegue ver no tempo do treinamento, né? E calma, que eu ainda vou trazer conta de controle no treinamento, tá? Eu já vou dizer como. E ó, tem bastante gente me perguntando se eu tenho um curso completo de modelagem financeira, e eu tenho sim. Ele é muito mais que um curso, ele é uma formação. E dentro do programa de formação em modelagem financeira tem todo o conteúdo prático de finanças corporativas que você precisa para as atividades do seu dia a dia. Independente se você é profissional financeiro, gestor de área, empresário, investidor, se você tem uma atuação interna ou externa na empresa, se você trabalha com finanças corporativas ou precisa entender finanças empresariais de forma simples, é isso, tá? A prática, é toda a prática mastigada. E eu devo em breve anunciar algumas vagas, tá? Mas eu vou falar mais disso no nosso próximo encontro, logo depois do conteúdo exclusivo que eu vou trazer amanhã, tá? Já dando spoiler, eu vou falar da conta de controle, vou mostrar como é que tudo fecha no balanço. Nesse conteúdo eu trago conhecimentos que eu só tive acesso em Londres, tá? É uma forma muito prática de simplificar aquilo que a gente conhecia antigamente como complexo, tá? Mas voltando aqui no conteúdo, ó, eu quero recapitular rapidinho aqui os 3 pilares fundamentais da modelagem que a gente olhou hoje. Conteúdo de ouro, partir sempre do zero, projeções financeiras integradas, storytelling. Dominando esses 3 pilares, você vai elevar o nível em finanças corporativas e vai passar a finalmente ter uma atuação estratégica. Lembra do loop infinito? Que acaba com a sua paz mental, que coloca em risco a tua saúde, se é que já não está comprometendo de alguma forma, que te deixa longe da família, que te afasta dos seus projetos pessoais? Então, foi exatamente aplicar os 3 pilares que eu trouxe hoje aqui que mudou a minha realidade, que me tirou do loop infinito. E hoje a minha atuação em finanças é leve. Eu tenho tempo de qualidade com a minha família. Tirei todos os projetos pessoais que um dia eu tive, sonhei, eu desenhei, tirei todos do papel. Fui executivo internacional, fundei as minhas empresas, captei recursos de family office. E hoje eu dedico muito tempo para mim mesmo, para minha família, para as coisas que são importantes para mim na vida pessoal. Bom, mas vamos lá. Amanhã, às 20 horas, 8 horas da noite, nosso último encontro. E eu vou mostrar exatamente como conectar as demonstrações financeiras de forma simples e objetiva. E vou mostrar isso através de detalhes do método internacional da modelagem financeira. Ou seja, o método que eu levei mais de 20 anos de carreira internacional para construir. Vai ter insights importantíssimos amanhã. Eu vou mostrar o que são as contas de controle e como é que você chega a bater as linhas do balanço patrimonial, que é o quebra-cabeça que falta a partir do case de hoje. É o detalhe que conecta tudo em finanças corporativas. A conta de controle é que nem um Lego. Você já montou Lego? Já viu seu filho, seu sobrinho montando Lego? As coisas de repente fazem sentido. No começo não, né? Parece complexo, mas faz todo o sentido do mundo. A conta de controle é o Lego, que faz a integração das demonstrações financeiras de forma simples e objetiva na projeção. Eu vou mostrar isso na tela no Excel. Eu vou mostrar como é simples juntar essas peças. Pouquíssima gente no Brasil. E com esse conteúdo de amanhã, você economiza a batida de cabeça que você vai dar por anos e anos se não assistir esse conteúdo de amanhã. Estou falando sério. Tá? Um resumo estratégico que vai te permitir virar a chave de verdade na sua jornada em finanças. É uma virada de chave para valer. Isso vai ter um impacto relevante na sua vida, porque te tira do loop infinito. Eu vou te entregar esse caminho amanhã. Então, não perde de jeito nenhum o encontro de amanhã, quinta-feira, 20 horas, tá? E se você quer que eu deixe esse conteúdo aqui disponibilizado, esse vídeo, para você assistir novamente, para você compartilhar com alguém, adivinha,
eu tenho uma tarefa aqui para você. Eu postei uma foto no LinkedIn, tá? Eu postei essa foto hoje. Eu vou pedir para você comentar essa foto me falando o seguinte. Como, ó, peraí, vou pedir para o pessoal colocar o link aqui. Pessoal da equipe, coloca o link aqui no chat, na descrição, tá? Boa. Então me conta, ó, eu quero saber nesse link. Clica no link e conta lá. O que você descobriu que a modelagem financeira pode fazer por você? O que você descobriu aqui no treinamento que a modelagem vai fazer por você que vai mudar a sua realidade? Pode ser as liberdades, a liberdade financeira, geográfica, ou a liberdade intelectual, tão importante para mim, a liberdade mais importante, apesar de todas as outras serem muito relevantes, né? Leveza, né? Você quer ter uma vida mais leve na sua rotina em finanças? Tem as respostas que você não tem? Você quer migrar para uma área mais sofisticada? Você quer atuar numa área de fusões e aquisições, private equity, venture capital, ou elevar o teu patamar já dentro dessas áreas? Ou você quer transformar a rentabilidade dentro da empresa, geração de caixa, conseguir encontrar a escala, captar recursos? O que é que você descobriu aqui no treinamento que a modelagem vai fazer para você? Para mim, foram várias coisas que a modelagem fez para mim. Primeiro, eu fui para fusões e aquisições, depois me tornei gestor internacional em Londres, Estados Unidos, né? Realizei meu sonho de empreender, captei recursos com family office, liberdades, todas elas, né? Que eu posso hoje usufruir de tempo meu, com a família, comigo mesmo, focar na saúde, né? Poder falar o que eu penso, poder acessar meu próprio conhecimento e ser valorizado pelas coisas que eu penso e compartilho. Isso, para mim, liberdade intelectual é muito importante, né? Mas esses são os meus sonhos, os meus objetivos. Eu quero saber os seus. Já clica aqui, tá? Beleza? E quero saber como você vai chegar lá, tá? Ó, outra coisa. Eu preciso de 100 comentários nesse post do LinkedIn. Não adianta ir pedir vídeo lá, não adianta falar assim, foi excelente, a apresentação foi excelente, conteúdo. Não, eu quero saber, porque senão é vazio e não vai contar entre os 100 se você fizer um comentário aleatório lá. Eu quero saber para você, porque tem força. Quando você escreve, você está traçando uma meta. Você está colocando algo importante para você que você vai buscar. A gente precisa atingir 100 comentários lá. E se a gente atingir essa meta, o conteúdo de hoje vai ficar disponível para você ver e rever e para você compartilhar, tá bom? Vai ficar disponível, eu prometo. Vou pedir para a equipe de novo colocar o link aqui no chat. E é isso. Fechou? Amanhã é o conteúdo mais importante de todos. Eu vou mostrar o principal segredo que eu aprendi em Londres, de forma resumida. Eu vou revelar um método que conecta tudo de forma simples. Cara, é o Lego da modelagem financeira, é o Lego das finanças corporativas. E é impressionante o que você vai conseguir fazer com esse conteúdo de amanhã, tá? Vem e você vai me falar o que você vai fazer com esse conteúdo. É impressionante. Ó, é isso aí. Esse é o nosso segundo encontro acabando. Eu te vejo amanhã no nosso terceiro encontro, quinta-feira, 20 horas. Beleza? Escuta essa mensagem. Dá só uma olhada nessa mensagem. TI e sou CFO dessa empresa. Tive a oportunidade de fazer MBA em gestão empresarial, mestrado em finanças, mas me faltava alguma coisa. A gente absorve a teoria e aí, na hora que a gente vai tentar colocar isso em prática, né, não é bem assim. Eu ficava imersa nas atividades de rotina, né? Então, sempre final de mês era aquele tempo que você parava correndo para fazer os relatórios. Sempre trabalhava com muitas planilhas avulsa, mas nada integrado. Então, era angustiante, né? Ter que ficar, às vezes você, nossa, esse número está errado. Aí refaz, de onde que veio? Então, tá no sistema, ficar procurando rinhos ali. E quando eu comecei a buscar, né, por algo mais específico que me ajudasse no meu dia a dia, eu encontrei você. Tinha um anúncio lá da modelagem financeira. Gente, modelagem financeira, como é isso? Era exatamente aquilo que eu precisava. Tudo diferente do que eu via em faculdade, em mestrado, porque você é uma pessoa mão na massa. Primeira vez que eu fiz a modelagem, fui apresentar, gente, eram informações que às vezes estavam ali, existiam, mas estavam ocultas. Então, às vezes, você traz informações tão sensíveis que as pessoas não estão preparadas para ouvir a informação. É tudo muito objetivo, está tudo muito claro, né?
E aí você consegue olhar passado, presente e futuro de forma integrada. Eu achei isso fantástico. Trouxe essa facilidade e essa clareza. Então, eu não tenho mais dificuldade para fazer fechamentos. Por meio da modelagem, eu sinto segura de apontar qual é o futuro que a empresa tem que seguir. Você já vai com um olhar mais crítico, né? E com a segurança. Eu acho que o principal é ter segurança. E é legal, assim, esse reconhecimento que as pessoas têm pelo trabalho. Cara, pode comprar o curso. É muito bom. É um presente a alguém que ralou muito lá fora e já trouxe algo mais mastigado. Se quiser entregar algo de valor, precisa evoluir para a modelagem, que te dá um leque de oportunidades, te abre assim horizontes, né, a modelagem financeira. Multinacional, fui gestor também muitos anos, liderava equipes. Só que estava faltando algo na minha vida, né? Eu estava começando a ficar sem tempo para me dedicar às coisas pessoais. Não conseguia fazer o que eu faço hoje na minha vida com os esportes, de estar presente mais na vida da minha família. Então, eu comecei a procurar algo que aquilo me fizesse feliz também. Comecei a fazer também profissionalmente consultoria financeira. Só que estava me faltando algo. E aí, no início desse ano, eu assisti uma live sua, não sei por que apareceu para mim, porque você acaba falando de finanças, apareceu uma live no YouTube e eu participei de um treinamento seu no início do ano. Falei, pô, que fantástico! E as coisas começaram a se cruzar. Eu entrei para o curso e você me abriu tanto a comunicação, que eu consegui mostrar de um outro jeito a entrega que é feita com a modelagem financeira, e que os clientes ficam muito felizes em entender que tem solução para as dores que eles têm no próprio negócio. E depois que eu comecei a fazer a modelagem, eu comecei a reabordar vários clientes. E aí eu reabordei de uma forma diferente. Eles acabam procurando de uma outra forma agora. Falam assim, olha, como é que está a sua agenda? Será que você pode dar um pulinho aqui para a gente conversar? E você tem liberdade. E essa liberdade faz com que você seja feliz na sua entrega. Você tem escolha de onde você vai trabalhar, com quem você vai trabalhar, com o que você quer. E sem você precisar necessariamente vender sua hora, trabalhar em algo que você não gosta ou com quem você não gosta, simplesmente para bancar aqueles boletos que você tem na sua casa lá, naquele estilo de vida que fica um pouco pesado. Você tem o poder da escolha. Quando você tem o poder de escolher o que você quer fazer, a coisa muda de figura. É transformador e mostra um caminho que você não conseguia enxergar. Então, isso é que é bacana. E você muda a abordagem, a pessoa começa a entender aquilo que você gostaria de falar o tempo todo e estava preso àquelas teorias que você adquiriu ao longo da sua vida e a pessoa, isso aqui não serve para mim, não. Parece até papo de coaching, mas acaba sendo verdade. Você nunca vai saber se você não tentar. Eu falaria há 10 anos atrás, quem sabe eu com 36 anos dissesse, cara, lá você consegue, tenha coragem, você vai conseguir. Às vezes a gente está tão focado dentro de determinada operação, seja ela qual for, que você não consegue enxergar as oportunidades que existem do lado de fora. Então, abra o seu campo de visão que as oportunidades aparecem. Agradeço pelos ensinamentos, agradeço pelos insights, agradeço pelo conteúdo e é um valor muito baixo pela entrega que a modelagem faz no curso, que a gente às vezes fica se prendendo a valores e não consegue enxergar o benefício que determinadas coisas que a gente faz na vida conseguem retornar tão rápido. Muito feliz de estar contribuindo um pouquinho aí para as pessoas que queiram fazer uma mudança